Namaskar. Bem, nós falamos um pouco já em alguns outros vídeos e eu queria apenas compartilhar um pouco do que tem ocorrido em escala talvez humana, né? Em escala de todos nós. Algo que de repente você está experienciando em sua vida, em seu campo de presença, em seu campo de ação, em seu campo de estado, que é, na verdade, mudanças que estão ocorrendo desde sempre, mas que têm se tornado mais marcantes nas últimas décadas e principalmente nos últimos anos. E essas mudanças, elas dizem respeito a mudanças profundas no nosso ser. Mudanças que são intrínsecas e demarcadas pela própria evolução de cada ser. Desde seres que não são seres, diríamos, conscientes como nós, humanos, mas seres vegetais, seres minerais, seres animais, e que, na verdade, está totalmente atrelado a um movimento de mudanças em escala muito maior, em escalas de dimensões da consciência unitiva, ou da consciência de unidade em todos os seres, em todas as consciências. E isso muitas vezes soa como algo que eu não estou preparado. Talvez eu não esteja ainda no meu momento de adentrar nesse movimento de mudanças que estão ocorrendo. E eu posso até pensar, mas que mudanças são essas que eu não vejo, que eu não assisto, que eu não sinto? Mas são mudanças sutis, mudanças que estão a todo momento nos demarcando para uma atenção no momento presente. Por exemplo, quando nós estamos atentos e presentes nessa experiência, você nota com mais detalhes as mudanças do próprio transcorrer do dia. Quando você está diante de uma experiência sob o sol, por exemplo, e você consegue visualizar ali o movimento do sol quando está se pondo, ou o movimento da lua mesmo no céu. Você observa a passagem do tempo, você observa o movimento de grandes corpos celestiais. Ou quando você observa as mudanças que ocorrem no simples movimento da água em um rio. Ou ainda quando você observa os movimentos naturais da sua respiração, do seu batimento cardíaco. Então são mudanças que estão ali presentes, mas que ainda assim nós não damos conta, não damos a atenção e achamos que não existe, não é? Não existe. E para tentar amenizar esta sensação da mudança e, consequentemente, o medo que essas mudanças trazem, nós vamos nos agarrar a determinadas muralhas, muros, paredes, não é? Lugares em que nós possamos nos agarrar para evitar com que a mudança, que é natural, ela ocorra. Então nós nos agarramos a qualquer coisa que nos pareça ser sustentável, que nos pareça ser seguro por algum tempo. Então,
A melhor coisa que nós temos a fazer nesses momentos é simplesmente sermos a própria mudança, porque não são mudanças que vêm de fora e que nos arrastam indiscriminadamente. São movimentos que surgem de dentro de nós. São movimentos que estão emanando de dentro de nós. E quando nós conseguimos perceber que essa mudança maior, ela deixa de ser uma mudança externa que nos arrasta, que nos empurra, e geralmente nos empurra em direção para onde mais tememos ir, e entendemos que esse movimento realmente ele não existe, porque agora você pode assumir o seu próprio movimento, de fazer parte como movimento nesse grande movimento, você começa a assumir a sua grande responsabilidade de ser quem você é. Então, no estudo que nós estamos fazendo, né, A Flor da Vida, que é um estudo baseado em um workshop dado por Drunvalo Melchizedek em 1993, é um workshop realizado nos Estados Unidos, mas ele marcou um momento de mudança muito significativo, porque ele traz informações que até então eram informações de conhecimentos que estavam restritos aos povos nativos, restritos a certas tribos ou a certas etnias que, devido ao próprio movimento histórico, né, ao próprio processo histórico do planeta, das nações, né, da sociedade humana, esse conhecimento ele não teria sentido vir à tona antes desse período, antes dos anos 90. Então ele faz esse primeiro movimento também, né, de trazer esse conhecimento através desse workshop. E nós estamos realizando esse estudo na escola de sabedoria integral. Mas o ponto que eu quero tratar aqui é que ele coloca algumas luzes distintas para nós em relação a esta capacidade de assimilar as mudanças para entendê-las como mudanças internas em nós e não mudanças no mundo. Não são mudanças, como eu disse, que são impostas para nós ou que nos empurram, né, ou que nos arrastam em direção até mesmo para onde não queremos ir. Não, pelo contrário. E o ponto que ele coloca, e o que eu acho interessante, é que ele correlaciona esses conhecimentos nativos, né, dos povos nativos, principalmente das Américas, com o conhecimento também nativo, porém institucionalizado, literalmente, nos Vedas, que é o conceito das yugas. Não é? E ele coloca que essas yugas, nós teríamos então um entendimento de que no momento atual nós já atravessamos aquele estado de consciência chamado Kali Yuga. Quer dizer, as yugas elas não são eras rígidas, cíclicas, elas são estados de consciência, elas são esferas ou dimensões circunsféricas, né? Ou dimensões onde você tem um núcleo e uma esfera para uma outra esfera e uma outra esfera, ou ciclos, no caso, círculos, né? Quer dizer, as eras, elas não são, dentro do conceito das yugas, elas não são, então, períodos temporais, e sim estados conscienciais. O que significa que um estado de consciência Kali Yuga, ela exige como base para que ela mesma se sustente uma delimitação entre um discípulo e um mestre, um discípulo e um guru. Então, sistemas de castas, sistemas que nós
conhecemos, né, e que tiveram uma predominância na sociedade humana, principalmente dentro de determinados contextos culturais e étnicos, bem como também geográficos e políticos, foi bastante demarcante, né, nesse período justamente do apogeu do hinduísmo, vamos dizer, esse período em que, para que o hinduísmo pudesse ser estabelecido, seria necessário, primeiramente, estabelecer um estado de consciência coletiva. Esse estado de consciência coletiva é o estado de consciência de Kali Yuga. E ainda se acredita muito de que nós estamos em Kali Yuga, mas na verdade nós estamos hoje, possivelmente, acessando todas as 4 eras, como estados de consciência, não como períodos históricos, mas também estamos, e esse é o ponto importante, dentro da possibilidade de transcender estas yugas. Então, quando nós pensamos que Kali Yuga ela é caracterizada não pelos seus sintomas negativos, né, como é muito dito, de hipocrisia, ignorância, escuridão, não é? A era das desavenças, a era de ferro. Não, nada disto. Isso tudo é resultado do estado de consciência em que nós assumimos que é um estado de consciência Kali Yuga. E naturalmente esse estado de consciência Kali Yuga é um estado de consciência onde a nossa naturalidade será de adversidades, será de conflito, tanto interno como também externo, criando conflito com os demais, criando adversidades, criando concorrências, criando ambientes de ignorância. Né? Qual tipo de ignorância? De contribuir para que mais pessoas continuem ignorando a natureza delas. E aí eu posso participar de um sistema no qual eu consiga explorar a ignorância da maioria. Né? E todos os sistemas que nós temos, sistema político, sistema cultural, sistema educacional, sistema religioso, são sistemas, até mesmo o sistema de saúde, vamos dizer, que está dentro do campo do sistema educacional, são sistemas que regem a ignorância de uma massa. Então isto é Kali Yuga. Mas nós somos hoje dotados de uma capacidade de dissidência. Nós podemos hoje, em uma nova consciência coletiva, não mais uma consciência coletiva moldada, não é, por padrões condicionantes ou padrões que fazem com que a realidade seja percebida de uma forma homogênea e não mais percebida de uma forma única, original, onde cada indivíduo, cada ser é dotado do seu potencial de expressão. Isso é o nosso natural. Essa naturalidade, ela está hoje acessível devido a essa dissidência que se torna também possível para cada um de nós. Então, uma dissidência desse sistema rígido, alimentado e que, ao mesmo tempo, nutre a ignorância das massas. Então, quando ele coloca isto, né, na sua palestra, e isso está sendo estudado também, ele coloca que o primeiro sintoma, basicamente, é de notar, não é, que até poucos anos ou décadas, essa necessidade de relação guru-discípulo era o que predominava em Kali Yuga. E hoje o que nós vemos são muitas pessoas que, quando elas entendem a mudança que ocorre de dentro para fora, e não mais o movimento, que foi uma narrativa, né, de que o movimento vem de fora para dentro e você simplesmente é arrastado por ele, isso muda. Quer dizer, nós mudamos o nosso padrão de consciência, nós conseguimos romper hoje aquelas algemas que nos delimitavam a pensarmos dentro de um padrão de consciência Kali Yuga. Dentro desse padrão de consciência Kali Yuga, você necessariamente precisaria ter uma
uma ponte, um mediador entre você e a sua própria verdade. Onde então você passa a ter uma necessidade de alguém te auxiliar para você se tornar aquilo que você já é. Então você deixa de assumir a sua própria natureza e responsabilidade, assumir o seu próprio potencial para simplesmente delegar a sua autonomia para alguém mais. Ok, isso era válido em Kali Yuga. E aí a grande objeção que surge é, mas espera aí, todas as escrituras importantes, né, dos Vedas principalmente, falam das Yugas, e de que nós estamos ainda no início de Kali Yuga. Mas é uma narrativa, é apenas uma narrativa, na qual nós podemos aceitá-la e viver sob esta narrativa, deixando com que o movimento externo, as mudanças externas nos empurrem para um direcionamento que não é o direcionamento natural nosso, ou podemos assumir esta autonomia e sermos dissidentes daquilo que nos prendeu em padrões de consciências que delimitavam, demarcavam estados de consciência. Então, isso significa, sem dúvida alguma, aquilo que no yoga ainda convencional, porque eu já estou tentando trazer para os alunos, e para a minha própria prática também, uma outra concepção de yoga, que não é um outro yoga, mas sim o yoga desvelado, né? Um yoga que não esteja mais encoberto por véus. Bem simples. Mas existem as barreiras, né? As barreiras são justamente o medo. Como eu disse no início, aí nós temos medo de soltar para deixar com que de dentro de nós emane esse potencial criador, esse potencial transformador, esse potencial de mudança. E romper com essa barreira significa soltar essas impressões de segurança ou impressões de garantia que nós temos quando nos agarramos a estas versões limitadas de uma formatação da consciência humana, né? Então, eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas eu vou ver aqui o Victor. Obrigado, Victor, pelo seu comentário. Vamos ver aqui. Muito interessante a sua explicação. Me veio aqui a importância de sentirmos a Kali Yuga entender como funciona para irmos além. Sim. Veja, se você... Quer dizer, se nós entendermos, né, que esses sintomas de Kali não são sintomas externos que nos prendem, né? Por exemplo, como eu comentei, você pode ter ali a descrição dos sintomas como sendo a ignorância, né, ou a hipocrisia, a desavença, não é? A ilusão. Todos esses sintomas que, assim, é fácil de você chegar e culpar uma sociedade, né? Que é o que geralmente os sistemas religiosos buscam fazer, principalmente os sistemas religiosos alicerçados nos Vedas, não é? Vão dizer que aqui é um mar de sofrimento, o mundo, a vida é um mar de sofrimentos, né? Ou que a realidade ela é algo que está com defeito, não é? E que tudo que está aqui é horrível. Então, a visão que é dada é uma visão bastante pessimista em relação à vida. A noção, a percepção que é dada sobre nós mesmos é uma percepção muito negativa e pessimista mesmo, do tipo o homem, o ser humano não tem saída. O ser humano é realmente uma causa perdida. A menos que ele se renda a esse bote salva-vidas. E aí o bote salva-vidas, claro, é um sistema no qual
baseado em dogmas, em preceitos, você teoricamente se salvaria desse mundo terrível, né? Esse mundo louco. Porém, é o que eu disse, isso tudo não é um sintoma externo, mas são sintomas do estado de consciência em que nós estamos. E esse estado de consciência que promove estes sintomas é justamente o estado de consciência que nós estamos cultivando. Entende? Então, quer dizer, se eu estou cultivando um estado de consciência onde eu vejo tudo como negativo, eu verei tudo de uma forma também sombria, de uma forma também doente, de uma forma ignorante, de uma forma a que eu tenha que a todo momento me colocar em adversidade, eu tenho que colocar-me como um guerreiro, eu tenho que estar a todo momento lutando contra tudo e contra todos. Não é? É uma inimizade, é um estado de alerta, é um estado belicoso a todo momento. E sim, aí é o que você está colocando, porque se eu entendo que Kali Yuga, então, ela não é uma condição, ela não é uma condição, ela não é algo que nos condiciona a isto, mas ela é o sintoma daquilo que nós condicionamos em nós mesmos, ou seja, um padrão, um estado de consciência, de desunião, de desconexão com a fonte, com a criação, com o divino. Eu entendo que o divino está distante, está afastado, me deixou aqui. Ele me deixou justamente em um local onde tudo é terrível, tudo é sufocante. Então, esses quadros escatológicos, eles são bastante comuns em sistemas que te amedrontam. E aí eles te dão uma cura. A cura é agarre-se no bote salva-vidas. E o bote salva-vidas são dogmas, são crenças, são sistemas em que você deixará de emanar de dentro de você a transformação real para apenas seguir um fluxo coletivo, de uma consciência coletiva, e aí nesse sentido uma consciência coletiva homogeneizada, né? Onde a sua individualidade é negada, onde as suas potencialidades são negligenciadas, onde a sua condição de vida é completamente abandonada, né? Com todo o extremismo ascetista que existe nesses sistemas. E para aqueles que estão mergulhados nessa condição sintomática de Kali Yuga, quando eles observam um estado de realidade, e aqui eles e nós, eu não estou querendo criar divisão nenhuma, tá? Eu só estou colocando como um contexto pedagógico de entendermos os dois extremos da nossa própria consciência, tá? Eu não estou aqui criando, né, facções, não, pelo amor do seu Deus. Quer dizer, todos nós, é isso que é importante nós entendermos nesse momento. Todos nós trilhamos processos únicos. Mesmo que nós tenhamos feito, como eu fiz, né, parte de um sistema como monge durante 10 anos, e estudei, né, e me dediquei a todo esse conhecimento, a estudar por 25 anos. Mas eu entendo que o meu processo foi único ali dentro. E todos nós vivenciamos ao longo da vida experiências únicas. E é este o olhar que nós temos que ter. Olhar para a nossa vida, mesmo que dentro de um campo homogêneo de bilhões e bilhões de consciências experienciando esse mesmo momento que está agora acontecendo, esse momento que é único está sendo vivenciado por cada um de nós de uma forma completamente única e original. E quando você percebe isto, você entende que, na verdade, a vida é você mesmo. Deus está em você mesmo. E a conexão, ou esse apoio, né, esse suporte salva-vidas, ele não existe. Ele é ilusório. Nós mesmos temos em nós o potencial de nos curarmos, de nos salvarmos e de nos melhorarmos.
para que isto ocorra, é evidentemente necessário perceber esta ausência de dissolução, de separação, de desunião. Ao contrário, uma plena integração, uma unificação de todas as nossas partes conscientes. Entendi agora, tudo começa com a nossa consciência e podemos modificar nosso olhar sobre a vida. Exato. Exatamente. E aí sim, né, isso que você colocou primeiramente, o contexto de Kali Yuga, ela funciona para irmos além, e é isto. Porque agora sim, aí entra o lado didático de Kali Yuga, né? Porque se você entende que essas condições, elas não são condições naturais para mim. Por exemplo, quando eu estudava e quando eu tentava vivenciar esse entendimento na minha vida mesmo, né? Estamos vivendo em Kali Yuga. E tudo era assim, tudo era proibido, tudo era perigoso, tudo era maléfico, tudo era dotado do mal, né? Porque essa é a visão que você tem de Kali Yuga. Mas eu olhava, eu via potencial de amor nas pessoas, eu via situações em que um pequeno gesto de uma pessoa que nunca meditou, de uma pessoa que de repente nunca teve vida dita espiritual, né? Ou de alguém que vive talvez embriagado, de uma pessoa que está lutando para sair dos seus vícios, né? Ou uma pessoa que de repente esteja em estado terminal devido à promiscuidade sexual dela. Pequenos gestos dessas pessoas, né? Aqui é só um exemplo, demonstrava amor, demonstrava uma verdadeira rendição a Deus. Entende? Quer dizer, eu via um paradoxo nisto. E isso é natural, qualquer pessoa vê. Se você para e tenta tirar toda essa lente, esse véu de dogmas, e tenta sentir a realidade, não é? Perceber a realidade com toda a sua natureza, com todo o seu ser, você nota que o mundo não é isso que é dito. O mundo não é essa fornalha, né, de destruição e de catástrofes e tudo que é aparentemente negativo e ruim. Isso é uma narrativa, certo? E percebendo isso, eu começo a ver assim que, poxa, se eu sinto dentro de Kali Yuga que há uma saída, há movimentos de pessoas que estão se movendo na luz, que estão vibrando frequências elevadas do amor, da compaixão, do perdão, do fazer o bem. Quer dizer, então existe Kali Yuga, mas existe uma outra condição aqui que é diferente. E eu estava já experienciando isso. Eu não via mais o mundo com essa escuridão toda que era dita. Entende? Então, de uma certa forma, estas condições sintomáticas de Kali Yuga, elas são contrastes para que nós possamos olhar para elas e perceber, sim, eu já vivi tudo isto, mas agora eu estou vivendo outra dimensão da minha própria consciência. E essa outra dimensão da minha consciência, ela não mais tem coerência com esses padrões sintomáticos daquele antigo estado de consciência, onde eu tinha que lutar para ser o que eu sou, onde eu tinha que exercer domínio sobre os demais para tentar ganhar algum espaço no mundo, onde eu tinha que denegrir outras pessoas para tentar ganhar a minha própria fama, a minha importância perante a insignificância dos demais. Isso tudo é um estado de consciência, não é Kali Yuga, é um estado de consciência, cujos sintomas são sintomas Kali Yuga. Então, quando esses sintomas eles começam a te invadir e você percebe que algo que não é você, algo que não é seu, te invade, você entende. Eu não faço mais parte desse nível de consciência. E aí você começa a viver em um outro estado de consciência, que não significa um estado de consciência superior, né? E que agora você é superior aos demais, ou que você é
Não, simplesmente você agora está numa outra frequência vibracional. E o que você faz agora? Que você é um dissidente. Não é? Você agora é um dissidente. Primeira coisa é você estabelecer uma presença do seu próprio ser no mundo. De não tentar ser o que as demais consciências são, porque você é uma consciência única. E você já percebeu que você é uma dissidência. Você saiu, você conseguiu escapar da Matrix. Você conseguiu escapar do cativeiro condicionante de consciências coletivas de sintomas dogmáticos. E aí, nesse momento, você começa a estabelecer, então, um aterramento. Você se aterra. Pés no chão. Cabeça, mente, consciência em expansão. E aí entra o segundo momento de tudo isto, que é quando você entende que você não está aqui sozinho. Todos nós somos partes de um mesmo processo evolutivo. E aí começa a desenvolver a verdadeira compaixão, que não é uma compaixão teórica dos livros, né, dos textos sagrados. Uma verdadeira atitude de perdão, que também não é um perdão da boca para fora. Um verdadeiro movimento interno de gratidão, que não é meramente uma palavra, gratidão. Não, é um estado de presença em graça, na própria manifestação divina que se faz a partir de você. E você olha para uma outra pessoa e entende, ela também está experienciando isto, mas de repente ela esteja ainda inconsciente disto, devido aos véus condicionantes desse estado de consciência Kali Yuga. E aí o que você faz? O seu movimento de amor, o seu ato de amor para com o outro. Você simplesmente lança para o campo do outro o seu campo de frequência vibracional. É como agora, né? Estou aqui interagindo com o Victor, que está em um outro ponto aqui agora nesse momento. Nós estamos interagindo, nós criamos um campo. E todos aqueles que forem assistir essa live depois, independente do tempo em que ela está sendo gravada, está sendo executada, esse campo vai estar predominando, porque o campo não tem espaço e não tem tempo. E o que é esse campo? É a consciência. Então, nesse momento, nós estamos integrando consciências, estamos integrando um campo unificado de consciência. Esse campo unificado de consciência, ele é dissidente do estado de consciência de frequências sintomáticas das yugas. Ou seja, isto é o samadhi que os yogis buscavam. E que foi todo mitificado e ao mesmo tempo mistificado como algo inalcançável. Quando na verdade, samadhi, ou a própria liberação, é esse estado de consciência em que você se libera daqueles condicionamentos que te fazem ser presos ou ficar preso a tais concepções de realidade. Então, com esse contraste do que nós éramos e do que nós somos, e do que eu era há alguns instantes atrás e do que eu sou agora, à medida que eu avanço, eu estou ao mesmo tempo expandindo, eu estou transbordando. A mesma coisa ocorre com você. Você está a cada instante que pulsa o universo dentro de você, a realidade ela se expande, porque a sua consciência se expande. Logo você está se expandindo. E à medida que quanto mais expandimos, mais nós podemos ver o nosso evoluir, o nosso processo de crescimento. E você olha para alguns instantes atrás e percebe, mas eu tinha realmente um sentimento, eu tinha antes um receio, um medo, ou uma certa aversão a determinados ambientes, conceitos ou até mesmo pessoas. Mas agora eu estou sentindo que eu expandi, aquilo era apenas uma impressão minha.
Então você faz um processo interno de evolução, de expansão. Isso é mukti, isso é liberação yógica, isso é samadhi. Os próprios yogis modernos, né, os próprios santos indianos, nos deram uma concepção errada de samadhi, como sendo samadhi você ficar ali imóvel, quando na verdade, a nível físico, da realidade física, do campo físico, tudo está em movimento contínuo. Desde elétrons, prótons, nêutrons, as cordas, os quarks, tudo isso está nadando em movimento contínuo no grande campo de bóson. Isso aí é física, né? Não dá para fugir disto. Mas o que é este bóson que a ciência define hoje, com aquilo tudo que as tradições antigas, especificamente védicas, disseram? Mahavishnu, ou o próprio Garbhodakshai Vishnu. Tá muito complicado esses nomes. Imagine o seguinte, tudo que foi narrado para nós, à medida que a nossa consciência se expande rumo ao infinito, tudo anteriormente é apenas uma narrativa mítica. Nós mesmos somos hoje, olhando para trás, seres míticos. Isto é a confluência de consciência e história da evolução humana. Cada um de nós somos hoje seres míticos ao olharmos em frações de segundos atrás daquilo que vivemos. Quer dizer, toda a definição, né, a cosmovisão dos Vedas são apenas descrições ilustrativas, logo míticas, daquilo que hoje a física quântica consegue teorizar. Agora, o importante é não nos desprendermos do aspecto mítico para nos prendermos aos aspectos teóricos cientificistas. Porque são duas polaridades, são dois extremos binários, a religião e a ciência. Significa que ambas estão integradas com as suas próprias terminologias e linguagens. Logo, o que nós, eu e você, devemos fazer perante isto? Nos tornarmos cientistas ou religiosos? Ou deixarmos de ser religiosos para nos tornarmos cientificistas? Ou unirmos os dois? Simplesmente ver esses dois como degraus de um estágio para a nossa evolução. É não nos prendermos a esses conceitos, porque eles são apenas conceitos teóricos, conceitos hipotéticos ou degraus da nossa própria evolução. Nós não podemos nos prender a dogmas e nem mesmo aos preceitos religiosos, e nem precisamos negá-los, simplesmente eles existem e estão ali. A mesma coisa com a ciência contemporânea principalmente. Nós não precisamos negar, ignorá-la, porque isso seria um outro tipo de fanatismo, mas também não precisamos nos prender a elas. Precisamos apenas entender que você tem um aspecto mais místico da nossa consciência e um aspecto mais lógico e racional da nossa consciência. E quando você olha para trás, você vê toda a sua estrutura mítica chegando ao que você é hoje. Com esses dois patamares, religião, espiritualidade, ciência e lógica. É onde você pisa um pé e o outro, um passo e o outro. Mas você não é os pés. Você é a consciência. E a consciência, ela integra essas duas esferas, espiritualidade e ciência, para simplesmente estabelecer a sua presença consciente na experiência da realidade. Então é como se nós tivéssemos ali dois picos, duas montanhas, a espiritualidade e a ciência.
Só que essas duas montanhas juntas, elas estão apenas te dando uma possibilidade de ver além, de ver mais adiante. E ir neste além, ir neste adiante. Seria isto. Uma poesia nessa conversa, é isso? Uma poesia nossa conversa. Desejo a todos que sintam nossa conversa a partir de sua consciência única. Exato, Victor. Porque esse é o novo paradigma, né? O paradigma do qual nós, como dissidentes dessa consciência coletiva condicionada, nós temos condições de experienciar a nossa realidade, de experienciar a nossa vida de forma original, única. É aquele velho padrão de você tentar fazer o que todos fazem, pensar como todos pensam, viver como todos vivem. E todo o sistema rodou para que isso fosse dessa forma. Então, isso é uma poesia, né? Essa conversa é uma poesia. E se todos que forem assistir essa live, todos que estão aqui presentes também agora, né? Que entram e saem e tudo mais, mas não é como no antigo paradigma, onde eu iria abrir uma live e falar para vocês as minhas verdades, ou estabelecer para vocês dogmas revolucionários. Não. Revolução, né? Uma voltar, evoluir em ação. É um contínuo voltar para poder evoluir através da ação. Não é? Isso é a revolução. A revolução não é você mudar a vida do outro, é você estar sempre mudando a sua própria experiência na vida. Assim como espiritualidade, você decodifica a palavra, né? Espiritual, né? Tu és, pi, né? O pi, a palavra pi do grego, que é a raiz de psicologia, né? O próprio símbolo, né? De um zero e um traço, o feminino e o masculino. Mas esse phi é, na verdade, a integração dessas polaridades, yin e yang, ou desse sistema binário, zeros e uns, que nada mais é do que o seu impulso de ação e sua força amorosa de atração. É o contínuo movimento da criação da fonte última dentro de cada um. Não é? E aí você tem ESP, a sua consciência que unifica essa polaridade, esse movimento binário em tudo, através de um ritual espiritual. É isto. Então a vida é espiritual. Nós somos seres espirituais porque nós respiramos, porque nós estamos aqui experienciando esse grande ritual da vida. E isso independe de sistemas religiosos, sistemas de crenças, sistemas ideológicos, sistemas científicos. É independente de tudo isso. É um salto da nossa própria consciência enquanto espécie humana coletiva. Individuais. Não é? Então, desse modo, isso tudo é para que nós possamos, em cada um de nós, experienciar isto que está ocorrendo. Da forma como você consegue experienciar isto que está ocorrendo. Bem-vindo, Thales. Grato pela presença de vocês aí, hein? Vocês estão entrando agora em um campo de consciência. Para quem entrou agora, tem que ver depois a live toda. Isso aqui é um campo de consciência que nós estamos abrindo para essa mudança. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque aquela história, né, de que quando você tem um conhecimento, você recebe algo, se você não transmitir isto, aquilo te sufoca. E eu, sinceramente, nos últimos meses, tenho recebido muitos
diríamos, muitos conhecimentos, né? Muitas informações com os estudos, com as minhas práticas, meditação, com os meus estudos, cursos que eu tenho feito, e também com a interação com os alunos, né? Nos estudos que nós oferecemos. E isso tudo me traz insights, me traz certas compreensões e que eu tenho colocado na plataforma de estudos, eu coloco isso nos livros, mas eu sinto que ainda assim estava me faltando algo, que era de sair e falar isso para mais pessoas, não apenas para os alunos. E eu pensei que isso fosse assim apenas uma forma de expressar a troca, né? Não, quanto mais você conhece e transmite, mais você adquire conhecimento. Ok, isso funciona. Mas nas últimas semanas eu comecei a sentir isso em mim. Eu comecei a sentir um certo sufocamento. É como se eu estivesse já sendo sufocado por informações que eu precisaria trazer, transmitir, difundir, compartilhar com vocês. Tá? Então, eu não sei, se vocês gostaram do que estou falando aqui, eu vou sentir que é por aí mesmo. Então eu vou fazer mais lives e falar assuntos desse tipo e trazer mais coisas que eu sinto que eu tenho que colocar para vocês. É só dizer aí, pode trazer mais que eu estou afim. Era isso, eu queria apenas compartilhar um pouco desse transbordamento em seu campo. Tá? O tema dessa nossa conversa aqui hoje é esta: transbordamento em seu campo. Sabendo que o campo é você, é a sua consciência, é o seu ser. Tá? E no mais, estamos sim, maravilha. Então vamos continuar isso aí nos próximos dias, vou fazer mais lives. Nós temos esse estudo, né? Eu quero trazer mais sobre esse estudo também da Flor da Vida, que é uma decodificação muito interessante, como eu falei no início, e refletir mais sobre esses pontos. Mas me digam aí se tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa em aberto para vocês, enquanto aqui eu vou fazer mais uma frequência aqui para vocês. Então é isso. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço bastante pela participação também aí do Victor. E qualquer dúvida para aqueles que forem assistir ou para vocês que estão aí ainda ao vivo, é só deixar nos comentários, vou deixar esse vídeo aí disponível aí no meu perfil. E deixem nos comentários qualquer dúvida, reflexão que vocês tiverem. Acho que é importante também não apenas trazer a minha visão sobre esses assuntos, mas também ouvir o que vocês têm e de repente o que vocês queiram compartilhar para que a gente possa trocar mais dessas informações. Agradeço muito a presença de vocês. Até breve. Namaskar.